Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem do René Malgo, que é filho do Vim Malgo, fundador da Chamada da Meia-Noite. O René Malgo, ele é encarregado do trabalho editorial das revistas Chamada da Meia-Noite em alemão, lá de Zurique, na Suíça, e ele também é autor e coautor de diversos livros. Se você ainda não assina a Chamada da Meia-Noite, é muito simples, é uma revista muito importante e atualizada com os temas atuais, sobre o fim dos tempos. E custa apenas R$ 54 por ano essa revista. Vem as duas revistas em uma só. Vem a revista Chamada da Meia-Noite e a revista Notícia de Israel. Em meio a tantas heresias, meus irmãos, a tanta confusão nesses últimos dias, a gente não pode deixar de seguir ensinamentos bíblicos como esses da Chamada da Meia-Noite, que é um trabalho sério. Então aqui o René Malgo, ele diz assim, aqui na revista Chamada da Meia-Noite, na revista agora do mês de março de 2020. Ele diz assim, no bazar das opiniões cristãs são oferecidas muitas coisas diferentes, às vezes contraditórias. Também é possível que verdadeiros cristãos tenham visões diferentes quanto a questões de doutrina. No entanto, mesmo se interpretarmos a palavra de Deus de modo diferente, não deveríamos encontrar um verdadeiro núcleo em torno do qual todos poderiam e deveriam se unir. Sim, a fé cristã, uma vez por todas confiada aos santos, Judas 1,3, é a única sã doutrina dos apóstolos, 2 Timóteo 4, versículo 3. Já no quinto século, um certo Vicente de Lérins ocupou-se com essa questão, pois já em sua época falsos mestres se empenhavam em abusar da escritura sagrada. Agora os irmãos imaginam, fazer um comentário aqui, imagina, se já no quinto século muitos falsos mestres eles abusavam das escrituras sagradas, imagina esses últimos dias, onde tem levantado um grupo aí que tem se levantado contra a palavra, tem se levantado contra o Evangelho de João, tem se levantado contra a doutrina da Trindade e por aí vai. Então são características, meus irmãos, dos últimos dias. Então aqui segue aqui o René Malgo dizendo assim, a crítica piedosa da Bíblia já existe desde os primeiros séculos da igreja, ou seja, a Bíblia ela já era bombardeada desde os primeiros séculos. Agora imagine nesses últimos dias, então sempre teve essas perseguição contra as escrituras, então isso deve nos alegrar e nós sabemos que nós estamos próximos do arrebatamento da igreja, porque surgiria esses falsos mestres. Por exemplo, aqui René Malgo dizendo aqui, por exemplo, quando falsos mestres apresentavam Paulo como contrário a Jesus, como acontece muitas vezes de maneira invertida atualmente, caso não consigamos mais enxergar através do matagal das interpretações. Então hoje existe um matagal das interpretações, Eles acusavam Paulo, como hoje acusam os verdadeiros servos de Deus, os chamados Bar Jesus, os chamados Alexandre os Latueiros, eles perseguem os verdadeiros servos de Deus. Então, o René Malgo segue aqui, caso não consigamos mais enxergar através do matagal das interpretações conflitantes da Escritura, a sugestão de Vicente é a verdadeira fé, pode ser reconhecida no que se creu em todo lugar, sempre e por todos. Quando um intérprete da Bíblia segue, isso aqui é muito importante, quando o intérprete da Bíblia ele segue na atualidade, quando o intérprete da Bíblia ele segue na atualidade, a igreja na totalidade, aliás, desde a antiguidade e na sua unanimidade, desde os apóstolos, então ele está no lado seguro. O propósito de cada cristão deveria ser, a qualquer custo, permanecer na regra gloriosa e santa da doutrina a nós transmitida. Clemente de Roma já dizia isso.
O apóstolo Paulo resume essa única doutrina, essa única regra de fé, Irineu de Lyon, 2 Tessalonicenses 2,15, naquilo que nós, cristãos, no vínculo da paz, devemos sem falta manter. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e uma só, há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, 4 ao 6. A igreja tem uma só fé, essa fé única, e é simplesmente que Jesus é o Senhor. Atos 16, 31 e 20, 21. Essa fé única se expressa em um só corpo de Cristo, ali onde a igreja se reúne em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O adora, pratica a comunhão do corpo no partir do pão da ceia e proclama a doutrina dos apóstolos. É 1 Coríntios 10, 16, 17. A doutrina dos apóstolos, nessa única fé e em um só corpo, trata de um Espírito, de um Senhor, de um Pai e de um batismo. O batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Com certeza é a porta para a igreja do Deus vivo, Deus trino, 1 Coríntios 12, 13. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único verdadeiro Deus em três pessoas. A Trindade de Deus, a diferenciação de Deus Pai, do Senhor Jesus e do Espírito Santo. E mesmo assim, seu reconhecimento como o próprio Deus é a característica fundamental da fé cristã e da doutrina apostólica, como nunca submergiu através das eras e das divergências de opinião. Então hoje a doutrina da Trindade ela tem sido combatida ferrenhamente. Então nós temos que ler as Escrituras Sagradas e acompanhar ensinamentos de homens maduros, como René Malgo, o pai dele, o Vinho Malgo, Norberto Leite, Abraão de Almeida, Gabriel de Oliveira Porto. Então nós temos que dar valor nesses homens que realmente são pessoas que são instruídas, pessoas que realmente têm bagagem. Por quê? Porque nesses últimos dias tem muita heresia, meus irmãos. Olha aqui segue aqui o artigo do René Malgo. Além disso, a doutrina apostólica assinala o reconhecimento de que o Pai está acima de todos e através de todos, em todos nós, em tudo que nós fizemos, devemos tratar da sua glória. Ser cristão é ter uma vida em real devoção diante da face de Deus. Onde quer que andemos ou estejamos, Deus está ali e assim devemos glorificá-lo por meio de nossa vida. Para isso, encontramos incentivo nessa uma esperança de nosso chamado, ou seja, no firme esperança de que Cristo voltará e que nós estaremos com Ele para sempre. Nosso inabalável alvo é a eterna e clara comunhão com o Pai, com o Filho e por meio do Espírito Santo na glória do céu e da ressurreição. Quem crê nessas coisas e as proclama, age no âmbito da doutrina apostólica. No entanto, quem as rejeita, ou seja, quem rejeita a Bíblia, quem rejeita o Evangelho de João, quem rejeita a Trindade, mesmo que erradamente e atribuindo à Bíblia, se afasta da área da fé cristã histórica. E essas pessoas dos últimos dias, elas estão mergulhando em doutrinas próprias e falsas que não foram dadas pelo Espírito Santo, nem são da vontade do Senhor e também não honram ao Pai. Então aqui é o artigo do Dr. René Malgo, né, que é filho do Vinho Malgo, da Chamada da Meia-Noite, fundador do Chamada da Meia-Noite. E por falar em Chamada da Meia-Noite, aqui o congresso da Chamada da Meia-Noite desse ano, o tema é Oriente Médio. Né? Se Jesus não tiver arrebatado a igreja até lá, vai ser no dia 21 a 24 de outubro de 2020, com os seguintes preletores. O congresso vai ser em Águas de Lindóia, né, no interior de São Paulo. Vai ter o irmão Eres Soref de Israel, o irmão Mendy de Marrocos. Esse é um ex-islã, né, convertido a Cristo. Como sempre, Menu Kalish de Israel, né? O Nathanael Rinker, que é também de Israel,
e o Norbert Elitte, que é o diretor da chamada na Suíça. Então vai ser um congresso muito bom e que você não pode deixar de assistir. Entra aí no site, né, da chamada e procura aí todas as informações. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.